amigos e seguidores aqui do nosso canal do YouTube, Casa da Boa Sorte. Sou o Babá Zarcel Ilessirê e hoje eu vou fazer um vídeo bem bacana. É uma mini palestra ou um mini curso cujo título é Mitologia dos Orixás. Muitas pessoas me enviam mensagens inbox questionando acerca das divindades que nós cultuamos dentro da religião tradicional Yorubá, conhecida como Ixexilabá. Hoje eu vou abordar a respeito de algumas delas, dentro da visão da cidade que eu sigo, que é a cidade de Abéokuta. Tá? É importante lembrar que o culto de orixá ele pode variar em alguns pequenos detalhes de acordo com a região, com a cidade Yorubá. Ele sempre mantém uma mesma essência, mas existem sim algumas poucas variações regionais. Eu vou começar primeiro falando a respeito de orixá Exu. Exu, dentro da visão Yorubá, ele é o mensageiro dos deuses, é o mensageiro dos orixás. É a divindade também que é conhecida como Onibode Olorum, o guardião do portal da entrada do Orum, a dimensão suprassensível do plano espiritual, e também o guardião da casa do Deus Supremo, Olodumare. Muitos acreditam que esse orixá ele é responsável por fazer a ligação dos seres humanos com o plano divino, com todas as divindades, inclusive com Olodumare, o Ser Supremo. Exu, ele tem vários nomes, apelidos, mas ele é um só. Um dos nomes que se destaca é Exu Odara, que significa Exu o Belo, o Bonito, Exu o Bondoso, destacando as características positivas dessa divindade, que infelizmente no Brasil muitas pessoas desconhecem e acabam associando a figura de Exu a uma figura maligna, maldosa, o que não é verdade. Muitos acreditam que os rituais são feitos primeiro para Exu, para que ele não atrapalhe, para que ele não prejudique, etc. De forma alguma. Os rituais normalmente primeiro são feitos para Exu, ou parte das oferendas são destinadas a Exu, como um pagamento por ele ser o mensageiro, por ele fazer a ligação entre os dois mundos. E também por ele ser a divindade capaz de neutralizar a ação dos Arjogun, que são os inimigos dos seres humanos, todas aquelas energias contrárias ao desenvolvimento da humanidade. Vamos falar agora também de um outro orixá, que é muito ligado a Exu, Ogum. Exu e Ogum eles possuem uma relação muito grande, haja vista que em quase todos os templos os seus assentamentos ficam lado a lado e nas entradas das cidades, pois eles são considerados os guardiões das entradas das cidades, dos templos, enfim. Ogum, ele é o deus da tecnologia e do desenvolvimento. Ele é o deus do ferro. O ferro representa toda a tecnologia e todo o desenvolvimento da humanidade. Ogum, ele é o grande patrono da civilização Yorubá. Ele é aquele que é responsável por mostrar ao ser humano como este deve viver em comunidade e em sociedade. Ele é o deus da guerra e patrono da caça. Ele é o grande mestre dos orixás caçadores. Vamos falar agora a respeito de uma outra divindade que é muito ligada a Ogum, Oxóssi. Oxóssi é um orixá masculino dentro da nossa tradição que nós cultuamos para que ele possa nos abençoar com capacidade estratégica e inteligência. Por quê? Porque Oxóssi ele foi um grande aluno e um grande discípulo de Ogum. Também é considerado seu irmão mais novo. Oxóssi ele é o patrono da caça. Junto com Ogum, ele protege os caçadores na visão Yorubá. Só que não é só isso. A caça ela foi e é em muitos grupos o primeiro ofício. Então Oxóssi ele também é considerado o patrono do trabalho. Ele é o Deus que proporciona ao ser humano o trabalho, o desenvolvimento profissional, o crescimento, a promoção. E também a inteligência, porque a grande capacidade do caçador é quando ele vai caçar, ele não chega na floresta afobado, ele não chega fazendo barulho, ele não chega demonstrando para sua caça que ele está ali. Ele chega lentamente e ele só faz festa depois que ele atinge seu objetivo. Ou seja, Oxóssi ensina ao ser humano que nós só devemos comemorar após a conquista de fato e não antes dela. Vou abordar também a respeito de um orixá que é muito importante dentro da nossa tradição, chamado de Osson. Osson Babaiui
No Brasil, Ossões foi muito adaptado à realidade do brasileiro. Na Nigéria, o culto de Ossões é muito ligado à magia, à medicina. Os seus iniciados e sacerdotes, em sua maioria, são médicos tradicionais, magos ou feiticeiros, que se aprofundam nos conhecimentos das ervas, das folhas e das raízes e de outros elementos, para que através disso possa proporcionar cura às pessoas. Eles não se especializam tanto no ebó, no ritual, eles se especializam mais em magias, medicinas. O axé de Ossões é muito importante para a cura e para nós ele é um dos patronos da medicina, inclusive a medicina atual, porque tudo se desenvolve, tudo evolui. E podemos dizer que hoje a medicina é o nosso culto de Ossões atualizado. O culto à sua essência ainda é praticado por muitos sacerdotes. Eu mesmo, além de sacerdote de orixá e iniciado em Fá, tive o privilégio de ser iniciado no culto de Ossões e posso dizer com propriedade, é uma energia fabulosa, muito interessante de ser sentida e de ser praticada. Ele possibilita, de fato, o despertar dos elementos através do conhecimento da ação de cada um deles. Um orixá muito ligado ao Ossões, dentro da cidade de Abéokuta, que é uma caçadora, considerada por nós uma divindade feminina, ligada a Ogum, Oxóssi e Ossões. Ela se chama Erinlé. Erinlé, ela seria a grande caçadora de elefantes da terra, aquela que é tão forte que é capaz de carregar um elefante em sua cabeça. Ela é a deusa da medicina também, da cura e principalmente a deusa da coragem. Os devotos ou as devotas de Erinlé não podem ser pessoas covardes, devem ser pessoas corajosas, né? É uma divindade muito cultuada por nós. Um outro orixá, que é muito bacana abordar, também ligado à caça, conhecido como Orixá Oku, é o deus das fazendas, né? Muitos dizem que ele é um orixá funfun, um orixá branco. Essa informação não procede. Para nós, ele é cultuado também como um grande caçador, um orixá da caça. Seu nome, Orixá Oku, muitos relacionam à fazenda, mas também peço a todos que compreendam, está relacionado ao seu assentamento, que tem um formato fálico que lembra o pênis. E Oku, em Yorubá, também quer dizer pênis. Na visão do povo Yorubá, isso significa virilidade, masculinidade, fertilidade, o que para eles e para qualquer povo é algo fundamental e essencial para a continuidade da vida. Um outro orixá que eu vou falar, e é bem bacana as pessoas ouvirem, pois acerca dele, em torno dele, existem várias informações conflituosas, é Iroko. Iroko é um orixá que, na verdade, ele é conhecido na Nigéria como Oluere, e ele é associado à árvore de Iroko. Por não existir aqui no Brasil na época da fundação, da formação do candomblé, a árvore de Iroko, de fato, que é a mesma árvore que ele é cultuado na Nigéria, aqui ele foi substituído pela gameleira branca, por se assemelhar um pouco a essa árvore. Mas o orixá Iroko, ele não é o orixá da árvore, ou ele não é a árvore em si. Ele é uma divindade também ligada à caça, às florestas, que foi associado à árvore, por isso que ele é conhecido como Iroko, né? Ele tem a capacidade de trazer calma, tranquilidade, harmonia, pois essas são as características da árvore a qual o orixá Oluere foi associado. Um outro orixá também que causou no Brasil muito conflito acerca de seu culto e várias informações conturbadas e contraditórias é o orixá Ologun-Edé, conhecido como o grande feiticeiro ou o grande guerreiro da cidade de Edé. Miticamente falando, essa divindade, ele é considerado filho ou mensageiro de Oxum. Em muitas cidades nigerianas, né, ele é cultuado como um complemento masculino da energia de Oxum. Seu culto é totalmente vinculado a Oxum. Onde existe culto a Ologun-Edé, existe culto a Oxum, né? É um orixá masculino, não existe de forma alguma essa crença de que ele é 6 meses homem ou 6 meses mulher, 6 meses pescador, 6 meses caçador, isso para nós não existe. Ele é uma divindade masculina, muito associada à guerra e à caça e considerado o complemento masculino de Oxum, né? Um outro orixá que eu vou abordar aqui nesse vídeo a respeito da mitologia dos orixás, que está bem ligado ao Ologun-Edé, é Oxum.
Oxum, ela é considerada por nós a divindade do amor, da fertilidade, do carisma e principalmente uma das deusas do rio. Oxum, miticamente por nós, é considerada filha de Iemoja. Essa passagem mítica se encontra no Odu Oxé Urugui, que é a associação de Oxé com Ogui, na qual fala que Iemoja ela não conseguia engravidar e após consultar Orunmilá e fazer alguns ebó, ela foi agraciada com a chegada de Oxum, que no plano espiritual já era um orixá e reencarnou na Terra como filha de Iemoja. Então Oxum para nós ela é uma divindade primordial que teve reencarnação humana. Outro orixá bem bacana para que a gente possa estar abordando nesse vídeo é o orixá Xangô. Xangô, ele é um orixá que também era divindade no Arum, no céu, e teve reencarnação humana. Na sua passagem pela Terra, ele foi o quarto Aláàfin Ọ̀yọ́, ou seja, o quarto rei de Ọ̀yọ́. Xangô ele teve várias esposas. Das várias esposas que ele teve, 3 se destacaram: Ọ̀yá, a sua principal companheira, Oxum e Obá. Xangô ele é um orixá que ele é conhecido por ser o grande deus da justiça, aquele que odeia a mentira, que pune os mentirosos e que dá ao ser humano a capacidade de liderança. É um orixá muito bom e muito importante para que inclusive as pessoas que trabalham com liderança possam cultuar, pois ele dá esse axé à pessoa, essa capacidade de liderar, de conduzir os seus seguidores, né? Uma divindade muito ligada a Xangô e que é muito importante para nós é Ọ̀yá, conhecida no Brasil como Inhansan. Na Nigéria, essa palavra Inhansan também existe, a corruptela da palavra Ọ̀yámẹ́sàn ou Ìyámẹ́sàn, que significa Ọ̀yá, que é 9, ou mãe das 9 crianças, né? Ọ̀yá Ọ̀rọ̀mọmẹ́sàn, por quê? Porque Ọ̀yá, miticamente falando, ela teve 9 filhos, né? Ou ela seria a mãe dos 9 espaços sobrenaturais dos planos espirituais que existem dentro da visão Yorubá. Ela é a principal esposa de Xangô e ela é a divindade também ligada ao rio, né? Inclusive o rio Níger, um rio muito conhecido, é onde Ọ̀yá normalmente é cultuada, e as tempestades e principalmente a ventania. Um outro orixá muito bacana para estar falando aqui é o orixá Obá. Obá é conhecida como Obá Ojo Orixá Eketaya Sango Otoyo Korasi Boguará. O que significa isso? Obá é aquela que faz incisões em sua face por ciúmes do seu marido Xangô, é aquela que mutila o seu corpo. Obá é considerada um orixá ciumento, ela é a mulher mais velha de Xangô na questão de idade. Então ela é a deusa da maturidade, ela é a deusa da seriedade, ela é aquela que possibilita ao ser humano a capacidade de agir com racionalidade, com pensamento, né? E não com precipitação. Ela também teria se transformado em rio e é cultuada nas águas por conta da sua forte ligação com Xangô, né? Obá. Um orixá muito bom de estar abordando também nesse vídeo, breve sobre mitologia dos orixás, para que as pessoas tenham um pouco mais de informação acerca do assunto, é um orixá que nós da tradição Yorubá, que seguimos a tradição de Abel-Kutá, cultuamos muito, chama Omolu Buruku, que no Brasil é conhecida como Nanã. Em algumas cidades da Nigéria existe o culto a Nanã Buruku ou Nananguku. Em Abel-Kutá nós chamamos de Omolu Buruku. Em Abel-Kutá, Omolu seria uma divindade feminina, cujo o seu lado masculino, ou o seu marido ou a sua contraparte é conhecida como Buruku, formando um casal. Essa divindade ela teria vindo de um outro povo e se estabeleceu o culto ali, principalmente em Abel-Kutá. Seu culto em Abel-Kutá é muito fechado. Pessoas que não são iniciadas nesse culto, mesmo que sejam iniciadas em outras divindades, não podem presenciar alguns rituais, não podem assistir determinadas coisas por conta do mistério que envolve essa energia, né? Um orixá muito ligado ao Omolu seria Oxumari ou Exumari, que seria o deus do arco-íris, que para nós é considerado filho de Omolu, pois o seu culto em Abel-Kutá nasceu do culto de Omolu, né? Oxumari é o deus da transformação, principalmente, aquele que é capaz de transformar as angústias e as tristezas dos seres humanos, né?
também é considerado um dos mensageiros ou dos discípulos de Orunmila na Terra. Um outro orixá também, muito cultuado por nós, se chama Ewa ou Iewa, que significa a deusa da beleza ou a mãe que sempre irá existir. Seu culto também é acerca de muito mistério, ela também está relacionada como a Molu e Exumare, as serpentes, né? E a capacidade de transformação, a beleza, o mistério. Também, para fazer parte do seu culto, apenas as pessoas iniciadas, independente de já serem iniciadas em outras divindades ou não. Queridos, vou falar também a respeito de Iemoja. Iemoja, a mãe das águas, né? Ela na Nigéria é cultuada principalmente no rio, mas ela pode ser reverenciada em qualquer água, só que ela é uma deusa do rio. Iemoja é a deusa do equilíbrio, é a deusa que protege a família, é aquela que cura a criança sem pedir aos familiares sequer uma gota de sangue. É uma deusa que se envolve com os problemas humanos. Ela é muito importante dentro da nossa tradição. Iemoja, ela tem uma ligação forte com essa divindade que eu vou falar agora, que chama Adje, Adje Sharuga, Adje Oguguruso, Uniso Abodi. Adje é a deusa do progresso, da prosperidade, do dinheiro. É aquela que ensina ao ser humano como ganhar e como guardar o seu dinheiro e como investir. É um orixá de muita prosperidade ligado ao dinheiro. Adje, ela é filha de Olokun, Olokun Lagbaomi, Olokun Lagomi. Olokun é uma divindade feminina para nós, né? Olokun Seniade, ela é uma divindade feminina que teria sido esposa de Oduduwa. E ela era uma deusa muito rica, muito próspera, né? Que está totalmente ligada à questão da prosperidade e do crescimento. Para nós, Olokun é a deusa do mar. E ela tem uma irmã que tem muita ligação com ela, que chama Olossá. O mito, brevemente, para não ficar muito longo, fala que Olokun era fértil e era muito rica. Por sua vez, Olossá era pobre, só que era fértil. E aí, as duas fizeram ebó e Olossá teve filho primeiro que Olokun. Depois que Olossá teve um filho, Olokun foi agraciado e também teve filhos. É o mito iorubá, lembrando que a prioridade desse povo não é só o bem-estar econômico, é também a sua continuidade através da fertilidade, da continuação com filhos, né? Ligado a essas duas divindades existe Oduduwa, que para muitos não é orixá. Para nós é sim, é o patrono do povo iorubá, considerado o ancestral mítico de todos os iorubás e de todos aqueles que têm a filosofia iorubá como sua tradição religiosa. Odu Todaiwa, ou seja, o grandioso que criou a existência. Ele é considerado um orixá funfun, irmão de Obatalá, que teria participado do processo de criação do mundo. Ligado ao Oduduwa existe o casal Obatalá, Ati e Emou. Obatalá e Emou. Obatalá é o grande orixá funfun, é o orixá masculino do branco, que é o grande criador do ser humano, é aquele que molda a criança enquanto esta está no útero de sua mãe, e é o artista de Olodumare, é o orixá que protege todos os seres humanos, né? E sua grande esposa e principal, aquela que mais se destaca e que tem muita ligação com ele, conhecida como Iemoo. Esses dois orixás são muito cultuados entre os iorubás, principalmente porque são considerados divindades da criação humana. Um outro orixá muito conhecido, que é o deus das montanhas, chamado Orixá-Uke. Orixá-Uke é o deus da montanha, um orixá funfun muito ligado ao Batalá, que para nós é aquele que pode trazer ao ser humano elevação, crescimento, desenvolvimento. Um outro orixá também, que nós cultuamos muito, chamamos de Adiagumale. Adiagumale, Olu, Adiagumale é o orixá que ele seria o grande fiscalizador dos sacerdotes, né? É aquele que pune os que praticam o sacerdócio de forma errada, que não conduzem bem os rituais ou que se apropriam da religião para dominar e extorquir as pessoas. Adiagumale é aquele que pune os maus sacerdotes, que ele cumpra isso que é determinado a ele. Vou falar brevemente de alguns orixás como Odulu Bodje, que é Igbaodu. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, Igbaodu ela não é só um assentamento, ela é uma divindade feminina, esposa mítica de Ifá. Seu assentamento é propriedade dos sacerdotes de Ifá. E seu assentamento não deve ser exposto. Mulheres, principalmente, não podem ter contato com esse assentamento e homens que não são iniciados em seu culto também não podem ter contato. Hoje, infelizmente, o que a gente vê é uma exibição do sagrado
e infelizmente fotos são divulgadas, enfim, é uma pena, não poderia. O culto ao Odulokodi é totalmente restrito aos sacerdotes de Ifá que fazem parte do seu culto. Um outro orixá muito ligado ao Odulokodi é o próprio Orunmila Ifá, que é o deus do destino, é o deus da sabedoria. É aquele que revela ao ser humano o seu destino para que o ser humano, tendo o conhecimento disto, possa, através da prática do autoconhecimento, melhorar o seu destino, o seu ori e a sua vida, o que é fundamental para o desenvolvimento humano. E para finalizar, eu deixei por último para falar a respeito do orixá Egbé. Egbé, eu já tenho vários vídeos publicados no canal sobre Egbé, mas como eu gosto de falar, é a nossa família no plano espiritual, é o nosso grupo. Muitos me perguntam, Babá, se Egbé é a nossa família no Orun, ele também é Egungun? Não. Egungun é uma coisa, é um culto, né? Egbé é outra. Eles possuem sim relação, como todas as divindades do panteão possuem, mas isso não significa que se trata de uma mesma energia. Egbé é a família, é o grupo, é o clã que quando a gente vai reencarnar no Aie, que a gente deixa no Orun. Egungun são os nossos ancestrais, os nossos antepassados, né? Que viveram na Terra antes de nós. Então existe essa pequena diferença que é importante deixar claro para que as pessoas compreendam melhor as diferenças entre essas energias. Queridos, esse foi um pequeno vídeo para abordar de forma superficial a respeito de cada divindade dentro do panteão Yorubá. É fato que existem muitas outras que não daria para abordar aqui nesse vídeo. É muito importante que as pessoas que se interessam pelo assunto procurem se aprofundar, pesquisar, conhecer mais, para que reproduções e informações inverídicas, que não são verdadeiras, parem de ser reproduzidas aí na internet. O culto de orixá é muito simples, o ser humano que às vezes acaba tendo a necessidade de complicá-lo. A finalidade do orixá é uma só, ajudar a melhorar o ori do ser humano, que é o nosso principal orixá. Por isso a reza do ori fala, ori, akerteniran, ori atetebeniko orixá. Ori, ele deve ser sempre primeiro lembrado antes de qualquer orixá. A pessoa que cuida do seu ori e que cuida do orixá, que tem a função de melhorar a sua própria cabeça, tem a sua vida equilibrada e harmoniosa. Problemas todos têm. O importante é ter sabedoria e capacidade de solucioná-los de forma rápida. Um grande abraço a todos, até os próximos vídeos. E eu